Começando mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui, ó, no quarto, porque hoje aqui tá mais claro, gente, porque lá tá escuro lá embaixo, tá chovendo, o Arthurzinho tá daquele jeito, ele tá lá com o pai dele, eu falei até que ia no banheiro, gente, porque se eu falar que eu vou vir pra gravar vídeo, fica mãe, amor, e aí eu não consigo fazer o vídeo, então eu vim aqui, eu falei, vou no banheiro, me deixam, e aí eu tô aqui gravando vídeo com vocês. Então, bora quem gosta desse tipo de vídeo, quer me conhecer um pouquinho, já curte, comenta e já deixa aí o like pra ajudar o canal. Então, bora aqui de perguntinhas, são pouquinhos, então vou lembrar aqui de... Bom, primeira perguntinha, vou tentar falar bem resumidamente, que eu falo demais, vocês sabem disso. Como que eu conheci meu marido? Bom, gente, eu conheci meu marido no final de 2010, começo de 2011. A gente se conheceu num hortifruti que a gente trabalhava. Eu trabalhava na pastelaria e trabalhava na peixaria. Lá é um hortifruti bem grandão. E lá dentro do hortifruti tinha pastelaria, tinha açougue, tinha peixaria e padaria junto, né? Então, eram vários boxzinhos separados por vidros, né? Era metade de uma paredinha, o resto era tudo vidro. Então, todo mundo via todo mundo, né? E eu tinha acabado de sair de um relacionamento bem tóxico, bem ruim, bem complicado, bem traumático, sabe? E eu não queria me relacionar com ninguém, eu tava muito machucada. E aí, minhas amigas, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito pra cima, e eu tava muito xoxa capenga, e as minhas amigas ficou assim, ai, Tânia, você precisa arrumar alguém, aí queria me arrumar um namorado pra ver se eu melhorava, voltava né, a pessoa, né? Aí eu peguei, eu falei, não quero, não sei o que. E elas falavam assim, você combina muito com seu marido, porque, né, no caso que eu não combinava muito com o meu marido, porque ele é um cara grandão. Eu sou grandona, eu tenho 1,75, meu marido tem 1,85, então a gente é dois grandão, sabe? E ela falava, você combinava com ele e tudo, né? E ele tem tudo a ver com você, só que, gente, ele é muito tímido, né? Não que eu também seja descarada, ser vergonhinha, não, gente, eu também sou difícil, tá? Eu sou difícil. Mas eu era mais de falar, entendeu? Mais de se comunicar e tudo. E aí eu ficava assim, sabe, olhando pelo vidro, né? Porque tinha o açougue, mas tinha a peixaria, a gente se via, porque era tudo vidro, né? A gente se via. E, gente, imagina, eu trabalhava na pastelaria e trabalhava na peixaria. Eu com cheiro de óleo e ele com cheiro de peixe. Não sei qual que era pior. Não sei qual que era pior, porque a gente só ia tomar banho quando eu chegasse em casa, né? E aí minha amiga falou assim, não. Aí a minha amiga ficou leve trás. E ele falou assim, não, eu espero, fala pra ela me esperar pra gente ir embora. Pra gente ir embora junto. A gente morava, perto, a gente mora praticamente vizinhos. O pai dele e meu pai eram amigos. O pai dele e o meu pai chamam Juscelino. Gente, os dois chamam Juscelino. Olha que coincidência. E eu, tipo, fiquei assim, como que pode, né? Não é feito um pro outro, não tem jeito. E aí a gente foi se conhecendo, a gente veio embora junto. E aí ele ia fazer um happy hour lá na casa dele, e aí ele me chamou pra ir lá, eu fui, a gente conversou, se conheceu, né, contei, né, algumas coisas minhas, ele contou dele e tal. Aí a gente acabou sim, né, ficando nesse dia. E depois de tudo isso, gente, a gente não parou mais. E a gente ficou toda vez que a gente se via, a gente ficava. E aí foi muito legal. Aí era muito engraçado, gente, porque eu com cheiro de pastel, ele com cheiro de peixe, mas tava tudo certo. E hoje em dia, gente, a gente vai fazer 15 anos quase junto, 15 anos junto. Ele é o amor, ele vai ver esse vídeo, então ele vai saber, ele é o amor da minha vida. E aí eu nem vou falar que eu vou chorar, porque, gente, ele é tão maravilhoso pra mim que, só gratidão. E é isso, gente, ele é o pai dos meus filhos, ele é o homem que eu quero sim morrer do meu lado, e eu sou muito grata a Deus. Então a gente se conheceu no hortifruti, onde a gente trabalhou. Bom, a segunda pergunta foi a minha gestação. Bom, gente, a minha gestação foi muito tranquila. A primeira, assim, foi muito tranquila. A minha gestação, a única coisa ruinzinha, assim, foi que eu engordei muito. Gente, eu cheguei a 130 quilos. 130 quilos. E eu trabalhei até o último dia. Eu
praticamente quase parei dentro do hortifruti que eu trabalhava. Trabalhei até o último dia, praticamente, né? Tipo, o médico falou, não, nós vai ter que tirar esse bebê. Foi cesárea, foi bem tranquilo, só engordei muito. Não foi uma gravidez que eu planejei, ai, quero ficar grávida, não era casada, a gente só namorava e tudo. Então foi muito tranquila. E aí desde então a gente ficou com planos de construir, com planos de fazer outras coisas, estudar, fazer outras coisas aí futuro, né? Então eu acabei enrolando muito para ter o outro. Aí quando eu tava para fazer 35 anos, quase 36 aí, né? Entre 35 e 36, eu falei assim, ó, se for pra gente ter filho agora, se for pra gente ter outro filho, tem que ser agora, por causa da idade. Eu tenho um pouco de medo depois de me engravidar ou dar algum problema e tudo. E eu já, sabe, pra mim já passou dos 35, 36, eu já não sei se eu ia querer mais, entendeu? Porque é muito tempo, né? Depois de 14, 13 anos. Aí foi quando a gente viu que a situação tava um pouquinho melhor, a gente já tava mais confortável, né? Onde deram a casinha, meus pais deu a casa aqui pra gente, a gente tinha espaço para ter mais filhos. Então eu tinha essa meta de fazer isso, de ter um filho até 35, no máximo ter 36 anos. E aí foi quando a gente quis ter, e teve o Arthurzinho aí, que vai fazer 2 aninhos no mês que vem. Ai, é minha vidinha. Então, e o do Arthur, gente, a minha gestação foi muito tranquila, apesar de eu ter passado muito mal, muito mal na gravidez, vomitado, eu não conseguia nem comer a minha comida. Nada que eu senti do primeiro filho, eu senti tudo no do Arthur. E foi parto normal. E eu tava com a laqueadura pra fazer, ali ó, com a laqueadura bonitinho pra fazer. E aí a médica entra e fala assim, mãe, a gente vai tentar normal, porque você já tá com não sei lá quantos dedos de dilatação, a gente vai tentar normal. Gente, eu ia me lascar depois de fazer outra. Não, aí eu falei, já sofri, foi uma dor que só Deus sabe. E aí eu não quis mais fazer a laqueadura, desisti. Me arrependi, porque eu agora vou ter que ir atrás de novo pra fazer essa laqueadura. E é isso. Então foi bem tranquilo, né? A primeira, a segunda, nem tanto. E aí outra pergunta também, por que eu quis gravar no YouTube? Bom, eu sempre gostei, mesmo quando eu trabalhei, eu sempre gostei muito. Eu nunca tive, assim, vergonha de me aparecer nem nada, assim. Eu sempre gostei de assistir vídeos, né? Vídeos de casa, de comprinhas. Eu sempre gostei, assim, do lar. Eu sempre gostei de cuidar da minha casa. Eu sempre gostei, tive aquele gosto de ir nas lojinhas comprar coisa pra casa. Eu sempre gostei. E o que mais me incentivou a gostar muito de coisinha de casa foi numa loja que eu trabalhei de bolo. Se chamava Maria Melo. Gente, a loja era um sonho. Era uma loja de bolos, né, de confeitaria. Só que aonde eu trabalhava era onde vendia os bolos. Então o bolo vinha pronto, eu só fazia as vendas dos bolos, né, mas você podia comer lá e tudo mais. E lá, parecia, você não sabia se era uma casa de decoração ou se era uma confeitaria, porque era tudo rosa, tudo lindo. E acho que eu peguei o gosto do rosa dessa loja. E era uma coisa assim, parecia uma casa de boneca. E aí eu sempre quis ter casa de boneca, assim. Só que aqui eu não posso ter muito casa de boneca, porque eu tenho 3 machos dentro de casa, né? Como que vai ser tudo rosa, né? Então só me deixaram na cozinha, deixaram fazer coisa rosa, que no resto na casa ninguém deixa. Mas pelo menos na cozinha tem algumas coisas rosa lá, senão a casa inteira ia ser rosa. E aí eu sempre gostei muito do negócio de casa e tal. E aí eu comecei a ver vídeos, assistir vídeos no YouTube. E nisso daí, eu comecei a ver vídeo. E aí, quando eu ganhei o Arthurzinho, que eu comecei, já gravava para outras redes sociais. E aí, quando eu peguei e fiquei em casa, e aí eu falei, tô aqui meio que, né, entediada, sempre trabalhei, tava meio assim, só cuidando de casa, vou gravar vídeo. Aí meu marido sempre me incentivou, vai. E aí, minha filha, eu comecei a gravar o vídeo com o celular, que a tela tava quebrada mesmo, de tipo, soltou do celular, só que os fios estavam conectados, e aí o celular tava cheio de elástico, sabe aqueles elásticos de pudieira, essas coisas? Tava cheio de elástico. Aí meu marido foi comprar uma cola, colou. É que tá ali, mas depois, uma outra hora, quando eu estiver arrumando aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês a situação do celular, que eu gravava aqui pra vocês.
E aí eu comecei a gravar, gente, e eu amo gravar. É um meio de me distrair. Às vezes eu tenho muita ansiedade, às vezes eu tô muito ansiosa, eu tô muito pra baixo, tô muito triste. Porque vocês imaginam uma pessoa que gosta de falar, de estar com pessoas, de estar ali, de repente fica numa casa com um bebê de 1 ano e pouquinho, ou um adolescente que só anda com um bico de pato assim, ó. O que você tem? Nada? O que é? Nada. E uma criança que fica, mãe, e aí você fica, só, não desce, não pega, vai cair. E o marido que quase não fica em casa porque trabalha, coitado, igual um doido. Então é um meio de eu me distrair também, né? E a outra pergunta sobre a casinha, né? Eram 4 ou eram 5 perguntinhas? Acho que eram 5 perguntinhas. Vou tentar lembrar mais uma, mas eu só sei que eu tenho uma da casa que já fizeram um tempo e eu fiquei de responder em vídeo, mas eu fiquei esperando juntar as perguntas. A casinha, se era minha, se era alugada, acho que deve ser pessoa nova, né? Eu tinha 7 anos de idade quando a gente veio pra cá. Aí meu pai construiu essa casa, né? É uma casa bem grande, gente, bem grande, então nós dividiu. Então, dessa parede pra lá da minha irmã, dessa parede pra cá é meu. Depois que meus pais se separaram, eles decidiram vender a casa, depois decidiram que não ia. Vocês vão entender nos primeiros vídeos aí, que vocês quiserem voltar lá pra ver a casinha como que é. Nos 2 primeiros vídeos. E aí eles decidiram que não ia vender mais e que ia deixar pras filhas, né? Que é eu e minha irmã, só somos em 2, tá bom? E aí, me diz meu pai que tem uns FIA aí na Angola, onde ele trabalhou uns anos aí, mas eu não acredito não, porque não foi nada confirmado. Então, até então, se ninguém, né, nunca apareceu, é só nós duas. E aí, meu pai, minha mãe em vida, meu pai tava vivo, falou pra gente deixar, né, pra morar. Minha mãe agora mora na Bahia e tal. E aí, automaticamente também, o meu pai faleceu, então, né, acabou sendo herdeiras, né? E a minha mãe já casou, minha mãe tem um outro relacionamento, minha mãe tem uma outra casa. Tô doida pra lá porque eu nunca fui, gente. É lá na Bahia, na praia, ai que delícia. Doida pra ir lá, a casa dela tá ficando linda, ela tá terminando a casa dela agora. E ela combinou com o esposo dela que o que ela tinha, né? Casa, carro, ficaria para nós filhas, e o que ele tinha ficaria para os filhos dele, né? E o que eles construíssem daqui para frente, aí seria, né, dos dois. E aí sim foi feito, né? Então a casa é herança, né? Vamos dizer que é herança, né? E eu sou muito grata a Deus e a eles por, né, ter essa oportunidade de ter uma casa, né? E agora a gente tá aí reformando, que ela ficou meio sol, chuva, sem manutenção, muitos anos fechada, tal. Então a gente tá, né, aqui a parte de cima. Então tem muita coisinha aí pra fazer que tem novidade no canal logo mais, tá chegando. Porque agora sim, gente, eu só vou falar pra vocês quando o negócio já estiver a caminho. E o negócio tá vindo lá a caminho, eu faço vídeo pra vocês. Porque toda vez que eu vou falar assim, aí acontece um imprevisto e não dá certo. Ai, porque vai vir de vídeo de reforma. Aí outra coisa acontece, aí eu não consigo, a gente não consegue comprar as coisas pra fazer. E dessa vez, gente, já tá pago, já tá vindo, já tá no caminho. E aí quando começar a chegar as coisas, eu vou mostrar pra vocês. Então vai ter vídeo aí de reforma em breve. Que agora eu posso falar com toda certeza, né? Tem um vídeo de reforma em breve. É isso, gente. Eu sei que ficou longo o vídeo, mas assiste aí, vai. Coloca eu aí pra rodar, vai fazer umas coisinhas lá, vai escutando, se não dá pra ver, pelo menos vai me escutando aí. Assiste, não custa nada, gente. Menos de 20 minutinhos aí vendo coisa no TikTok, nos outros canais aí. Assiste aí, vai. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.